Existe a crença de que, ao se casar e mudar de sobrenome, uma mulher também muda seu destino, seus hábitos e até mesmo sua personalidade. É difícil dizer o quanto isso é verdade, mas foi exatamente o que aconteceu com Lara. Porém, essa parte da história será contada um pouco mais adiante. Vamos começar com o início, quando os protagonistas se conheceram. Lara veio de uma pequena vila para a cidade grande com o sonho de se formar como chefe de cozinha. O que Lara mais amava e sabia fazer era cozinhar. Depois de terminar a escola, ela não conseguiu ir diretamente para a faculdade, pois, naquele momento, sua mãe adoeceu gravemente. Então, Lara decidiu ficar para ajudar o pai nas tarefas domésticas e cuidar de seus 2 irmãos mais novos. Felizmente, sua mãe se recuperou, e 2 anos depois, Lara finalmente se mudou da vila para a cidade. No entanto, ela não conseguiu ser aprovada no vestibular logo na primeira tentativa. Lara ficou muito desanimada, mas desistir não estava nos seus planos. Ela tinha algum dinheiro guardado para se manter por um tempo e alugou um quarto na casa de uma simpática senhora. Enquanto isso, começou a procurar emprego. Sem formação, as chances de encontrar algo decente eram praticamente inexistentes, mas sua determinação e um pouco de sorte a ajudaram. Lara conseguiu um trabalho como garçonete em uma confeitaria. Lá, ela aproveitava para observar como os confeiteiros faziam e decoravam diversos tipos de doces e bolos. Foi nesse lugar que Lara conheceu Olivia, uma jovem que também viera de uma vila e trabalhava como garçonete. As duas logo se tornaram amigas e combinaram de dividir um apartamento. Um mês depois, elas se mudaram para um pequeno apartamento de um quarto, bem próximo da confeitaria. Lara adorava sua nova vida independente, mesmo que o dinheiro fosse extremamente escasso. Ela não pensava em desistir e continuava sonhando com o dia em que conseguiria realizar seu maior desejo, abrir sua própria confeitaria. Lara sonhava em abrir seu próprio restaurante para que seus pais tivessem orgulho da filha. Certo dia, um jovem entrou na confeitaria onde Lara e Olivia trabalhavam, atraindo imediatamente a atenção das duas. "Olha só que bonitão entrou aqui", cutucou Olivia, rindo, enquanto olhava para o homem. Tão elegante, tão sério. Lara olhou de forma indiferente na direção do desconhecido. "Não se iluda, caras assim não tem nada a ver com a gente. Por que você nunca acredita em histórias de Cinderela?", perguntou Olivia, sorrindo de forma sonhadora enquanto observava o homem escolher um bolo no balcão. "Sinceramente, essa história foi inventada para garotas ingênuas caírem nela. E nós não somos ingênuas, certo?", respondeu Lara, sem hesitar. "Bem, não sei. Claro que não somos ingênuas, mas às vezes é bom acreditar em um conto de fadas, né?" Nesse momento, o homem se virou e olhou na direção das duas. Olivia ficou completamente vermelha, enquanto Lara, confiante, caminhou até ele. "Gostaria de um café?", perguntou Lara com tranquilidade. "O café daqui é bom?", respondeu o homem, com uma voz agradável e quase hipnótica. "Muito bom, muitas pessoas elogiam", disse Lara, sem perder a calma. "E você, gosta de café?", perguntou ele. "Não muito, prefiro chá, mas adoro doces, não consigo resistir", admitiu Lara. "E você não tem medo de engordar?", questionou o desconhecido, surpreso, observando-a com atenção. É raro encontrar uma mulher que gosta tanto de doces e fala sobre isso tão abertamente. "Eu sempre digo a verdade. Não sei mentir", respondeu Lara com naturalidade. "Isso é realmente raro, especialmente nos dias de hoje." "Você me impressionou", comentou ele. "Por que mentir? Mais cedo ou mais tarde, a mentira sempre é descoberta, e aí é pior. Prefiro ser honesta desde o início para não passar vergonha depois", explicou Lara. "Impressionante. Sabe, não me surpreenderia se você fosse única nesse quesito", disse o homem, com um sorriso. Esse sorriso deixou Lara estranhamente desconfortável, e ela ficou um pouco sem jeito. O homem percebeu. "Você ainda é tímida. É difícil me impressionar, mas você conseguiu. Como você se chama?", perguntou ele. "Lara. É seu nome completo ou uma abreviação de algum outro, como Larissa ou Alara?". "É meu nome completo." "Muito prazer, Lara. Eu me chamo Rafael", disse ele, estendendo a mão. Lara ficou completamente surpresa. Ela não estava acostumada a cumprimentar homens com apertos de mão, mas Rafael manteve sua mão estendida, esperando.
A situação começou a ficar desconfortável. Lara, hesitante, estendeu sua mão em resposta. Rafael segurou-a com cuidado, virou-a levemente para cima e inclinou-se para beijá-la no dorso. Lara nunca havia tido uma experiência assim. Ela ficou completamente sem reação, confusa e até um pouco sem graça. Eu te ofendi? Perguntou Rafael, preocupado. Me desculpe, eu não tive essa intenção. Você é uma mulher única, e por respeito a alguém tão especial, senti o desejo de beijar sua mão. Não, está tudo bem, você não me ofendeu, respondeu Lara, corando. Nesse momento, a caixa com o bolo que Rafael havia escolhido foi entregue. Ele agradeceu à atendente, e ao sair, disse: Eu não vou me despedir, porque tenho certeza de que nos veremos de novo. Até logo. Volte sempre, respondeu Lara de maneira educada, antes de se sentar em uma cadeira vazia, ainda tentando entender o que acabará de acontecer. Lara, o que foi isso? Perguntou Olivia, aproximando-se rapidamente. Você não pode ficar tanto tempo conversando com um cliente. Ainda bem que a dona não estava aqui, porque, se estivesse, você teria levado uma bronca e tanto. Eu nem sei por que fui falar com ele, disse Lara, atordoada. Foi como se minhas pernas tivessem se movido sozinhas. Não faz sentido. Talvez seja o destino, brincou Olivia. Que destino, Olivia? Olhe para mim e depois olhe para ele. Encontre ao menos 3 coisas em comum entre nós, respondeu Lara, cética. Ah, mas a vida é imprevisível. Quem sabe? Insistiu Olivia. Quem sabe nada. Se você nasce em um círculo social específico, sair dele é praticamente impossível, disse Lara, em um tom filosófico. E aqueles que vieram de famílias pobres e conseguiram mudar de vida, agora vivem com abundância, continuou Olivia. Não sei, sinceramente, respondeu Lara. Acho que tiveram sorte. Bom, pelo menos você acredita em sorte. Já é um começo, disse Olivia em tom conciliador. Então vamos torcer para que um dia a sorte sorria para nós também. Durante o restante do dia de trabalho, Lara não conseguia parar de pensar em Rafael. Ela não entendia o motivo de ele ter mexido tanto com ela, nem porque não conseguia tirar ele da cabeça. No dia seguinte, Lara tinha folga e planejava dormir bastante para recuperar o sono da semana de trabalho. Porém, isso não aconteceu. Por volta das 10 horas da manhã, o toque do telefone a despertou. Alô? Respondeu Lara com uma voz sonolenta. Ainda está dormindo? Ouviu a voz animada de Olivia do outro lado da linha. Tem alguém aqui querendo falar com você. Quem? Perguntou Lara, ainda confusa e meio dormindo. Onde? Lara, acorda. É aquele bonitão de ontem. Ele veio te procurar logo cedo. Lara praticamente pulou da cama. Rafael veio? Perguntou incrédula. Sim, estou te dizendo. Ele quer falar com você. O que eu digo? Não sei, respondeu Lara, completamente perdida. Você disse que eu estou de folga? Claro que disse. Agora ele está pedindo seu número de telefone. Posso dar? Pode dar. Ótimo. Então se prepare para o telefonema, disse Olivia, rindo, antes de desligar. Lara começou a andar de um lado para o outro no apartamento, nervosa e sem saber o que fazer. Ela ainda estava tentando se acalmar quando o telefone tocou novamente. O número era desconhecido, mas Lara sabia que era Rafael. Respirando fundo, ela atendeu. Alô? Disse, tentando soar calma. Bom dia, Lara, respondeu Rafael, com a voz tranquila. Bom dia. Aqui é o Rafael. Eu imaginei, respondeu Lara, sem saber o que dizer. Como você está? Perguntou ele. Tudo bem, obrigada. E você? Estou com um problema, e só você pode me ajudar. O que aconteceu? Perguntou Lara, preocupada. Veja bem, eu conheci uma garota incrível. Fui até o trabalho dela, mas descobri que ela está de folga hoje. O que você acha? Isso é um sinal de que devemos passar o dia juntos ou de que não deveríamos nos encontrar? Lara sorriu. Ela ficou extremamente feliz em ouvir aquelas palavras, mesmo sem saber como lidar com isso. Como qualquer mulher, Lara queria ouvir mais coisas assim. Acho que a primeira opção, respondeu ela com um sorriso. Verdade? Você realmente pensa assim? Sim, eu penso, confirmou Lara.
Quanto tempo você precisa para se arrumar? Em 1 hora. Ótimo. Onde posso te buscar? Buscar? Perguntou Lara, confusa. Estou de carro. Onde quer que eu te pegue? Ah, que tal nos encontrarmos no parque? Sugeriu Lara. Até o parque é uma caminhada de 10 minutos para você. Por que ir a pé, se eu tenho um carro? Disse Rafael. Eu gosto de caminhar. Tudo bem, então. Vamos de carro até o parque, e lá, caminhamos juntos. O que acha? Insistiu Rafael. Está bem. Então pode me buscar em frente ao prédio 8, na Rua Boavina, cedeu Lara. Combinado. Em 1 hora, estarei te esperando em frente ao prédio, disse Rafael, desligando a ligação. Lara colocou o telefone na mesa e olhou para si mesma no espelho. Como vou conseguir me arrumar em 1 hora? Perguntou ao reflexo, já começando a ficar nervosa. O que eu estava pensando quando disse que precisava de apenas 1 hora? E o que vou vestir? Só tenho jeans. Suspirou, desanimada. Sem saber o que fazer, ligou para Olivia. Olivia, me ajuda. O que eu posso vestir para um passeio no parque? Ele te chamou para um encontro? Perguntou Olivia, incrédula. Não acredito. Que reviravolta. Olivia, eu não tenho tempo para isso. Só tenho 1 hora. Me diz logo o que usar. Certo, vamos pensar. Você não tem muitas roupas, então coloque um jeans e pegue aquela camisa azul que está no meu guarda-roupa. Aquela que minha tia me deu. Vai combinar perfeitamente com o jeans. E não se esqueça de arrumar o cabelo e fazer uma maquiagem leve. Pena que você está no trabalho. Se pudesse vir me ajudar. Sozinha, eu não dou conta. Calma, vou tentar me organizar. Não tem muito movimento agora de manhã. Se a Irina não aparecer, peço para alguém me substituir por meia hora, disse Olivia, tentando ajudar. Me espera aí. 15 minutos depois, Olivia chegou ao apartamento de Lara. Nesse meio tempo, Lara já estava vestida. Só faltava finalizar o cabelo e a maquiagem. Olivia ajeitou os cabelos de Lara, passou um pouco de rímel em seus cílios e aplicou brilho nos lábios. Lara, seus cílios são tão grossos. O sonho de qualquer garota, comentou Olivia com um toque de inveja. Eu mal tenho 3 em cada pálpebra. Lara realmente era uma jovem muito bonita. Tinha uma altura um pouco acima da média, formas arredondadas, cabelos escuros na altura dos ombros e olhos verde claros brilhantes. Embora suas formas não fossem o que alguns poderiam considerar o ideais, muitos homens adoravam mulheres como ela. O problema era que Lara nunca percebeu isso, já que não tinha experiência suficiente nesse sentido. Justiça seja feita, ela frequentemente recebia elogios e gestos de interesse. Alguns homens a convidavam para tomar um café ou ir ao cinema, mas Lara sempre ignorava esses convites, sem dar muita importância. Ela nunca levava ninguém a sério. Até hoje, não entendia por que Rafael tinha chamado tanto a sua atenção a ponto de fazer com que ela notasse algo diferente nele. Pronto, amiga, pode ir encantar o seu pretendente, disse Olivia, sorrindo. Encantar? Como assim? Perguntou Lara, confusa. Lara, pelo amor de Deus. Quando você vai começar a interagir com os homens? Já vai fazer 21 anos. Está mais do que na hora. Ainda mais com um homem como esse. É uma ótima oportunidade. Sobre o que você está falando? Lara perguntou, ainda sem entender. Amiga, parece que você veio de outro planeta, sinceramente. Estou falando de relacionamento, claro. Do que mais seria? Exclamou Olivia. Lara ficou completamente vermelha, tão envergonhada que Olivia chegou a se assustar. Nossa, como você é tímida. Olha só para você, está quase roxa de vergonha. Amiga, vamos lá, isso é algo natural da vida. Lara estava no corredor, olhando para si mesma no espelho. A ansiedade só aumentava. Restavam apenas 10 minutos para o encontro. Talvez eu não deva ir, disse Lara, virando-se para Olivia. Por que estou fazendo isso? Para quê? Não seja boba, vá enquanto ele está te chamando. Insistiu Olivia. Mas parece uma coisa tão sem sentido. Ele e eu somos tão diferentes, disse Lara, hesitante. Ai meu Deus! Para com isso, só vai. Não faça um homem esperar tanto tempo. Tá bom, vou. Depois te ligo quando voltar para casa, disse Lara, decidida,
enquanto saía do prédio. Ao sair, ela olhou em volta, mas não viu Rafael. Isso a deixou desapontada. Por um momento, pensou que ele não tinha vindo e que talvez tivesse mudado de ideia. Porém, de repente, a porta de um dos carros estacionados se abriu. Rafael apareceu, segurando um enorme buquê de flores. Ele caminhou confiante na direção de Lara. "Oi", disse Rafael, entregando o buquê a ela. "É para você, para melhorar o seu humor." Lara ficou completamente sem reação. Primeiro, porque nunca havia recebido flores antes. Segundo, porque não fazia ideia de como caminhar pelo parque carregando um buquê tão grande. "Boa tarde." "Obrigada", disse Lara, segurando as flores e apertando-as contra o peito, como se temesse que alguém pudesse tirá-las dela. O buquê era realmente enorme, cheio de diferentes tipos de flores, que exalavam um aroma incrível. "Posso levar o buquê para casa antes?" perguntou Lara, sem jeito. "Por quê?" respondeu Rafael, confuso. "Como assim por quê?" "Para que não murche. Seria uma pena estragar um buquê tão bonito." Rafael riu. "Não vai murchar. E se murchar, eu compro outro." "Não, eu gosto deste." "Posso levar para casa rapidinho?" pediu Lara. Rafael ficou surpreso com a simplicidade e o cuidado dela. Era a primeira vez que via uma garota reagir assim a flores. Ele percebeu que, para ela, seria realmente uma tragédia se o buquê murchasse. "Tudo bem, leve. Eu espero." Lara subiu correndo para o apartamento, colocou as flores em um vaso com água e desceu rapidamente de volta. "Obrigada", disse ao retornar. "Pelo quê?" "Pelo lindo buquê e por ter esperado eu voltar." Rafael não respondeu, apenas sorriu. A caminho do parque, os dois estavam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lara tentava imaginar o que dizer a Rafael enquanto caminhavam. Sobre o que deveria conversar com um homem em um encontro como aquele? E se ele tentasse beijá-la? Ou pior, se começasse a se comportar de forma inapropriada? O que ela faria? Gritaria no meio do parque? A ansiedade de Lara era tão evidente que Rafael não conseguiu evitar um sorriso ao olhar para ela. Ele estava certo de que nunca havia conhecido uma garota tão pura e genuína. E pensar que garotas tão puras e ingênuas já não existiam. Mas aí estava Lara, como um verdadeiro tesouro. Rafael tinha certeza de que ela nunca tinha tido alguém na vida. "Que sorte a minha", pensou ele. Mas, ao mesmo tempo, sabia que Lara não tinha experiência nenhuma, e com certeza, não deixaria se aproximar tão cedo. "Tudo bem, por alguém como ela, vale a pena esperar", concluiu Rafael, sorrindo consigo mesmo. Chegaram ao parque, e Lara desceu do carro sozinha, mais uma vez surpreendendo Rafael. "Eu poderia ter te ajudado", disse ele, sorrindo. "Para quê?" "Não estou doente. Consigo sair sozinha." "Está tudo bem", respondeu Lara com naturalidade. Rafael sorriu novamente, sem dizer nada. Caminharam pelo parque por cerca de 1 hora. Depois, Rafael sugeriu almoçarem em um café próximo. "Não estou com fome", mentiu Lara. Na verdade, ela nem tinha tomado café da manhã, mas estava preocupada por não ter dinheiro suficiente para pagar por uma refeição. Ainda faltavam 4 dias para o próximo pagamento. "Lara, eu estou morrendo de fome. Nem tomei café da manhã, e daqui a pouco vou desmaiar de fraqueza", mentiu Rafael, percebendo o desconforto dela. Ele já havia entendido que Lara estava preocupada com os custos e claramente tinha recursos limitados. "Vamos fazer assim. Como eu sou faminto aqui, o almoço é por minha conta." Lara tentou protestar, mas Rafael a interrompeu. "Não quero ouvir mais nada. Você tem os seus princípios, eu tenho os meus. Eu estou te convidando para almoçar, então sou eu quem paga. Quando for você que quiser me convidar, aí você paga. Combinado?" "Tudo bem", cedeu Lara, que também estava morrendo de fome. Eles entraram no café, que era bem elegante e não exatamente barato. Temendo que Lara se recusasse a comer ao ver os preços do menu, Rafael assumiu a responsabilidade de fazer o pedido. "Eu costumo almoçar aqui de vez em quando, então já sei o que vale a pena pedir", mentiu ele mais uma vez. "Confie no meu gosto. Você tem alguma preferência? Peixe, carne, frango?" "Não, nenhuma. Eu como de tudo, não sou exigente. O importante é que seja gostoso." "Lara, você é um verdadeiro tesouro", disse Rafael,
genuinamente impressionado. Depois de fazer o pedido, Rafael colocou o menu de lado e olhou para Lara com atenção. Lara, tenho uma sugestão. Que tal começarmos a nos tratar por você? Lara ficou tão envergonhada que parecia que ele tinha acabado de sugerir um beijo ali mesmo. Não sei, respondeu Lara timidamente. Acho que podemos nos tratar por você. Mas o que está acontecendo comigo? Por que estou gaguejando? Eu sei falar normalmente. Por que estou nervosa? Será que eu tenho medo dele? Ou não? O que está acontecendo comigo? Pensou Lara, confusa. Ótimo! Assim é mais confortável conversar, disse Rafael com um sorriso. Me conta um pouco sobre você. Lara começou a contar que veio de uma vila para tentar entrar na faculdade, mas não conseguiu na primeira tentativa. Falou sobre os pais, os irmãos, e explicou que ainda era nova na cidade e estava se adaptando. Não é fácil. Às vezes, parece que as pessoas daqui são frias e até um pouco cruéis, confessou Lara. Mas estou me acostumando, aos poucos. É verdade, concordou Rafael. A vida na cidade grande é uma luta pela sobrevivência. E você? O que faz? Perguntou Lara. Trabalho em uma empresa de transporte de cargas. Atendemos tanto no país quanto no exterior. E qual é a sua função? Sou vice-diretor-geral responsável pela gestão de pessoal, respondeu Rafael com um sorriso. Parece um título bonito e importante, mas, na prática, cuido de contratações, demissões e outras coisas relacionadas à equipe. E você gosta disso? Gosto. Trabalhar com pessoas sempre é desafiador, mas foi a minha escolha. Além disso, o diretor-geral é meu padrinho, então nunca tenho problemas com a liderança da empresa, explicou ele. Que interessante. O meu padrinho morreu quando eu tinha 3 anos, e minha madrinha se mudou para a Alemanha há muitos anos. Ela casou com um alemão e nunca mais tivemos contato, comentou Lara. Sinto muito, disse Rafael. É a vida. Essas coisas acontecem, respondeu Lara com naturalidade. Os dois passaram cerca de 2 horas no café, comendo e conversando. Para Lara, foi uma conversa leve e muito interessante. A voz de Rafael era quase hipnótica, e ela não queria voltar para casa, muito menos se despedir dele. Mas a despedida foi inevitável. Rafael recebeu uma ligação do trabalho e teve que interromper o passeio. Ele a levou até a porta de casa e prometeu ligar à noite. Lara não andava de volta para casa. Parecia que voava. Ela tinha gostado tanto da conversa com Rafael que mal podia esperar para contar tudo a Olivia. Quando Olivia chegou do trabalho, Lara narrou cada momento da conversa, sem deixar escapar nenhum detalhe. Lara, você está apaixonada por ele, disse Olivia, surpresa. Não diga bobagens. Eu só gostei de conversar com ele, disse Lara, corando tentando esconder até de si mesma que Olivia tinha razão. Não são bobagens, é a verdade. Você está brilhando de felicidade, respondeu Olivia. Nesse momento, o telefone tocou. Era Rafael. Lara olhou para Olivia, levantou-se rapidamente e foi para o quarto atender a ligação. Durante a conversa, Olivia tentou chamá-la várias vezes para jantar, mas era como se Lara nem percebesse. Estava completamente imersa no diálogo com Rafael. Isso se repetiu por semanas. Nos dias de folga, eles passeavam, iam ao cinema, a cafés, a exposições. Nos dias de trabalho, passavam horas conversando por telefone. Lara sentia que estava se apaixonando profundamente, e finalmente admitiu para si mesma que Olivia estava certa desde o início. Então, chegou um feriado prolongado de 3 dias, e Rafael sugeriu que eles viajassem para sua casa de campo fora da cidade. Lara queria muito ir, mas também estava tomada pelo medo. Olivia, eu não sei nada. Não sei o que fazer se, bem, você sabe, ele tentar algo. Estranho ele ainda não ter tentado nada até agora, disse Olivia, rindo. Mas não se preocupe. Intuição feminina resolve tudo. Você vai saber o que fazer. Só de pensar nisso, já quero me esconder de vergonha. É algo tão íntimo. Lara, para com isso. Todo mundo passa por isso, e não tem nada de errado. É natural. Lara decidiu ir, e Olivia, apesar de apoiar, ficou genuinamente preocupada. Ela sabia que aquele final de semana poderia definir muita coisa no relacionamento de Lara e Rafael. Quando Lara voltou, parecia mais feliz do que nunca. Como foi? Perguntou Olivia, curiosa.
Foi maravilhoso. No começo, fiquei muito envergonhada, mas depois Rafael me explicou que não havia motivo para vergonha. Ele disse que agora somos as pessoas mais próximas uma da outra e que sempre seria assim. Essa última frase deixou Olivia intrigada. Como assim, sempre será assim? Ele tem esse tipo de relacionamento com todas as mulheres com quem já esteve, ou ele te disse que você é a primeira e única? Não, ele disse que já teve outras namoradas, mas que eu sou a mulher que ele procurou a vida inteira. Interessante, comentou Olivia, pensativa, mas preferiu não falar mais nada, para não estragar a felicidade da amiga. A amiga parecia estar em um estado de euforia, mas as palavras de Rafael deixaram Olivia com uma sensação estranha. Algo naquilo não parecia natural. Quantos anos Rafael tem? 31. Por quê? Nada. Só curiosidade. Então, vocês têm 10 anos de diferença. Sim. E ele é incrível, respondeu Lara, começando a listar todos os adjetivos positivos que conseguia pensar para descrever Rafael. Olivia apenas ouvia em silêncio, mas algo a incomodava profundamente. O que tem de errado aqui? Não entendo. Um homem tão bem-sucedido e maduro, com 31 anos, está solteiro. Ok, pode acontecer. Mas que ele, em tão pouco tempo, já esteja dizendo que não pode viver sem ela. Parece muito suspeito. Ainda mais considerando que Lara, para ser honesta, não se encaixa no perfil que um homem assim provavelmente buscaria. Esses pensamentos rondavam a cabeça de Olivia, mas ela não disse nada para Lara. Primeiro, porque sabia que Lara não compartilharia suas dúvidas. Segundo, porque Lara estava apaixonada, e tentar explicar algo para alguém nesse estado seria completamente inútil. 2 semanas se passaram. Em um dia de folga, Lara ligou para Olivia no trabalho, gritando de empolgação. Olivia, ele me pediu em casamento. Como assim? Já? Perguntou Olivia, incrédula. Sim. Ele me deu um anel e um buquê enorme e pediu para eu ser a esposa dele. Então imagino que você disse sim, resumiu Olivia. Claro, Olivia. Você consegue acreditar? Eu vou ser a esposa dele. Para ser honesta, é difícil acreditar, respondeu Olivia com cautela. Ah, você está com inveja. Você também gostou dele à primeira vista. Eu sei. Isso foi rude, Lara. Eu nunca tive inveja de ninguém. Se isso aconteceu, é porque tinha que acontecer. Não há nada para eu invejar, respondeu Olivia, visivelmente magoada. Só posso ficar feliz por você, se você realmente teve sorte. Se teve sorte. Pensou Olivia consigo mesma, ainda com dúvidas, mas preferindo não compartilhar suas preocupações para não estragar a felicidade da amiga. Olivia não expressou suas dúvidas em voz alta. É claro. Tá bom. Me desculpa. Eu só estava emocionada. Sei que você não está com inveja, tentou amenizar Lara, percebendo a tensão. E quando vai ser o casamento? Perguntou Olivia, ignorando o pedido de desculpas. Queremos nos casar no dia 28 de agosto. Mas isso é daqui a 2 semanas. Exclamou Olivia, surpresa. Por que tanta pressa? Rafael gosta dessa data. Ele disse que é bonita, 28/8. É um bom argumento, eu acho, respondeu Olivia, um pouco cética. E seus pais? Vocês precisam conhecer os pais um do outro. Rafael não tem pais. O pai dele faleceu há muito tempo, e a mãe morreu há 3 anos. Do lado dele, só tem o padrinho, a esposa do padrinho e a filha. E você? Vai apresentar ele para os seus pais? Insistiu Olivia. Vou sim. Vou levá-lo para a vila. Já liguei para avisar. Eles ficaram chocados, mas estão felizes por mim. Então tá bom, respondeu Olivia. Desculpa, mas agora não posso continuar falando. O movimento aqui está enorme. Essa desculpa foi uma mentira. Olivia não queria prolongar a conversa, porque a situação a incomodava profundamente. Algo não parecia certo, e isso não saía de sua cabeça. Por que Rafael quer se casar tão rápido? Ele não é um empresário tão importante para estar tentando usar Lara para alguma coisa. Além disso, o negócio nem é dele, é do padrinho. Será que ele está mentindo para Lara? Mas por quê? O que ele ganha com isso? Olivia pensava e repensava, mas não encontrava respostas. Alguns dias depois, Lara foi apresentar Rafael para a família na vila. Quando voltou, parecia extremamente chateada. Como foi? Perguntou Olivia assim que Lara entrou pela porta. Não foi bom, respondeu Lara, já com lágrimas nos olhos. Por quê? Seus pais não gostaram de Rafael? Perguntou Olivia, sem parecer surpresa.
Não gostaram, especialmente meu pai. Quase brigamos, respondeu Lara, começando a chorar. E o que ele disse? Ele explicou por que não gostou. Insistiu Olivia. Ele me disse, a sós, que Rafael é muito mais velho, que foi tudo rápido demais, e que tem algo estranho nessa história. Algo estranho? O que seria? Não é possível que um homem encontre a mulher certa, se apaixone e queira se casar rapidamente. Não sou uma noiva rica para ele estar atrás de dinheiro ou algo do tipo. Lara se defendeu. Casar comigo por causa de um dote? Qual seria, então, o problema? Completou, indignada. Olivia olhava para a amiga em silêncio, sem coragem de comentar o que tinha acabado de ouvir. Lara enxugou as lágrimas, encarou Olivia com firmeza, e de repente, perguntou. Foi você que avisou eles, não foi? Quem? Perguntou Olivia, genuinamente surpresa. Meus pais. Você avisou eles. Avisar do quê? Olivia continuava sem entender. Que Rafael está tramando algo e que é cedo demais para nos casarmos. Você está falando sério? Respondeu Olivia, indignada. Primeiro, eu nem conheço seus pais. Segundo, eu jamais faria algo assim. É a sua vida, é a sua escolha. Sei, você pode muito bem ter visto o número deles no meu celular, ligado e contado alguma bobagem. Caso contrário, por que eles foram tão contra ele? Pode me explicar? Lara começou a se exaltar, cada vez mais irritada. Eu vou responder, mas só uma vez, e só porque respeito nossa amizade, disse Olivia, tentando manter a calma. Eu não liguei para os seus pais, não peguei o número deles no seu celular e nunca me meto na vida alheia, nem mesmo na de uma amiga. Ainda mais quando a pessoa está tão empenhada em destruir a própria vida sozinha. Lara ficou sem reação, e Olivia continuou. Quanto à opinião dos seus pais sobre Rafael, para ser bem honesta, eu entendo o ponto de vista deles. E sabe o que é mais estranho? Eu também acho que o Rafael está te usando. Se até eu consigo ver isso, imagina seus pais, que têm muito mais experiência de vida. E como exatamente ele está me usando, na sua opinião? Perguntou Lara, irritada. Eu não sei. E isso é o que me incomoda. Mas, assim como seus pais, eu sinto que algo não está certo. Ah, entendi. Está tudo claro agora. Vocês estão com inveja de mim, disparou Lara. Meus pais viveram a vida toda nessa vila, nunca viram nada de bom. Eles estão com inveja porque eu vou viver com conforto, comer em restaurantes, usar roupas caras, viajar para outros países. E você, Olivia, está com inveja pela mesma razão. Você nunca teve um homem como ele, e por isso está inventando essas coisas sobre Rafael. Você quer que eu termine com ele e continue morando com você. Lara continuava exaltada. Pois pode esquecer. Isso não vai acontecer. Eu o amo, e vou provar para todos vocês que estão errados. Com isso, Lara saiu correndo da cozinha, batendo a porta. Olivia ouviu Lara ligando para Rafael. Rafael, estou com um problema. Briguei com minha colega de quarto, e agora não tenho onde morar, disse Lara ao telefone. Pelo tom da conversa, Olivia entendeu que Rafael estava consolando Lara, e que ela já estava arrumando as malas. Sim, querido, meia hora é o suficiente para eu juntar tudo. Estou te esperando, disse Lara, desligando o telefone. Olivia decidiu tentar uma última vez fazer Lara mudar de ideia. Lara, por favor, me escuta. Você está cometendo um erro. Não vá morar com ele. Você vai ficar completamente dependente dele. Fique aqui, eu prometo que não vou mais falar nada sobre isso. Pra quê? Para você estragar meu vestido de noiva antes do casamento? Não, obrigada. Eu tenho para onde ir e tenho alguém que vai cuidar de mim. Se você não entende ou aceita isso, o problema é seu. Eu posso lidar com tudo sozinha. Quer dizer, não sozinha, com meu marido, respondeu Lara com raiva. Ela terminou de jogar suas coisas na bolsa, colocou uma jaqueta esportiva no ombro, pegou sua mochila e saiu do apartamento batendo a porta com força. Olivia se sentou no sofá e começou a chorar. Sentia-se magoada e frustrada. Ela tinha feito de tudo para ajudar Lara, tanto no trabalho quanto emocionalmente, e em troca recebeu essa reação ingrata. Deixe que ela faça o que quiser. No fim das contas, ela é adulta e precisa arcar com as consequências de suas escolhas, pensou Olivia, enquanto ia para a cozinha preparar algo. No dia seguinte, Lara foi ao trabalho, pediu demissão,
Juntou suas coisas e saiu sem dizer uma única palavra para Olivia. A amiga ficou em choque. 2 anos se passaram, e a vida de casada de Lara acabou sendo um desastre desde o início. Naquela noite em que Rafael foi buscá-la com suas malas, ela percebeu que não viveriam sozinhos. Na casa dele, também morava sua irmã, Ana. Ana era uma jovem mimada, arrogante e claramente não ficou feliz com a chegada de Lara. No começo, Lara tentou se aproximar de Ana, querendo estabelecer uma boa relação com a irmã de seu futuro marido. Mas seus esforços foram inúteis. Ana era hostil, evitava qualquer contato e constantemente fazia piadas e comentários sarcásticos sobre Lara. Após o casamento, para o qual os pais de Lara não foram convidados, por decisão expressa de Rafael, a situação piorou. Rafael deixou claro para Lara: escuta, Ana vai continuar morando aqui com a gente. Isso não está em discussão. Eu não tenho outros parentes, e ela está passando por uma situação difícil. Eu prometi que iria ajudá-la. Só porque você não se dá bem com ela, isso significa que devo expulsar um parente de casa? Respondeu Rafael, irritado, quando Lara tentou sugerir uma solução para Ana. Eu não disse isso, mas você poderia, por exemplo, alugar um apartamento para ela, tentou argumentar Lara. Para quê? Temos uma casa grande, com espaço suficiente para todos. Rafael começou a perder a paciência. Vamos encerrar esse assunto. A casa é minha, e sou eu quem decide quem mora nela. Lara percebeu que não fazia sentido continuar discutindo. Mas as coisas estranhas não pararam por aí. O mais estranho era que Rafael não dormia no mesmo quarto que Lara. Ele sempre dormia em outro quarto. Às vezes, ele ia até o quarto dela, mas apenas para cumprir o dever de marido. Depois, voltava para o seu quarto para dormir. No início, Lara tentou entender o motivo desse comportamento, mas Rafael explicou que não suportava dormir com outra pessoa ao lado. Lara, sem saber o que fazer, aceitou essa explicação e acabou se acostumando. Depois do casamento, Rafael parecia uma pessoa completamente diferente. Ele ficou frio, distante e indiferente, como se fosse outra pessoa. Além disso, ele proibiu Lara de trabalhar e até mesmo de estudar. Seu foco principal era claro. Seu único dever agora é cuidar da casa, de mim, e principalmente, me dar um filho, disse Rafael no dia seguinte ao casamento. Ele continuou: não faz sentido você trabalhar ou estudar. Eu posso sustentar você e nossos futuros filhos. Lara ficou em choque. Onde estava o Rafael atencioso, carinhoso e romântico que ela conheceu meses atrás? Por que agora ele dizia que ela não podia trabalhar nem estudar? Se antes a apoiava tanto e prometia ajudá-la a realizar seu sonho de se formar. Apesar do choque, Lara percebeu que discutir com Rafael não adiantaria e acabou aceitando suas condições. Cerca de 1 ano após o casamento, Rafael começou a pressionar Lara a respeito de ter um filho. Querida, eu já não tenho mais 20 anos. Quero ser pai. Mas não quero só ser pai. Quero também viver para ver meu filho crescer, casar e me dar netos. Qual é o problema? Por que você ainda não engravidou? Eu não sei, respondeu Lara, honestamente, sem entender por que não conseguia engravidar. Lara também não entendia por que ainda não tinha engravidado. Acho que você deveria ir ao médico e fazer um exame, sugeriu Rafael. Tudo bem, eu vou, respondeu Lara. A visita ao médico não trouxe nenhuma mudança na situação. Após os exames, disseram a Lara que ela não tinha nenhum problema de saúde. Seu marido também precisa fazer exames. Às vezes, é o homem quem tem dificuldades para ter filhos, explicou o médico. Quando Lara contou isso a Rafael, ele ficou furioso. Eu já fui ao médico, e está tudo perfeitamente bem comigo. Eu posso ter filhos, gritou Rafael. Em qual clínica você foi? Na mesma clínica para a qual você me mandou ir, respondeu Lara, assustada. E eles disseram que está tudo bem com você? Perguntou Rafael, desconfiado. Sim, está tudo bem, confirmou Lara. Então por que você ainda não engravidou? Rafael ficou ainda mais irritado. Eu não sei. Claro que não sabe. E o que o médico disse? Insistiu ele. Disse que isso pode acontecer, que precisamos continuar tentando e esperar. Entendi. Então, vamos esperar. Apesar de seu temperamento cada vez mais irritadiço, Rafael ainda tentava manter as aparências. Ele dava presentes a Lara,
levava a restaurantes, eventos e encontros sociais. Mas, em todas essas ocasiões, Ana, a irmã de Rafael, estava presente. Sempre. Se Rafael dava um buquê de flores para Lara, ele também comprava um igual para Ana. Quando dava joias para Lara, Ana recebia as mesmas peças. No início, Lara achava isso estranho e se sentia desconfortável. Depois, começou a se irritar, mas preferiu guardar seus sentimentos. Com o tempo, acabou aceitando e ignorando a situação. Durante o ano seguinte, Lara se concentrou em tentar engravidar, mas o milagre não aconteceu. Rafael ficava cada vez mais frustrado. Até que, finalmente, ele encontrou um médico especialista que deveria ajudá-los. O encontro com o médico, no entanto, não trouxe as respostas que eles esperavam. Na verdade, pareceu agravar ainda mais a situação. O médico recomendou que ambos fizessem exames, e após analisá-los, disse algo inesperado. Vocês querem saber por que não conseguem conceber um filho? É porque vocês simplesmente não são compatíveis. Sim, o percentual de casais nessa situação é pequeno, cerca de 7%, mas acontece. Por isso, sugiro que façam os exames para confirmarmos isso antes de continuar. Rafael ficou indignado. Há quanto tempo vocês são casados? Perguntou o médico. Quase 2 anos, respondeu Rafael. Pois é, já estão entrando em desespero. Mas lembrem-se, quando o filho vier, vocês vão ter preocupações muito maiores do que essas, disse o médico, tentando aliviar a tensão. Nós decidimos quando devemos nos preocupar, respondeu Rafael de maneira ríspida. O médico lançou um olhar discreto para Rafael, mas optou por não reagir à sua grosseria. Façam os exames, e depois continuamos a conversa, disse o médico, de maneira formal e contida. Alguns dias depois, Rafael e Lara voltaram ao consultório para receber os resultados. Lá, receberam uma notícia que os deixou profundamente abalados. Tenho uma má notícia para vocês, começou o médico, indo direto ao ponto. Nós realizamos os exames e descobrimos que vocês não podem ter filhos juntos. Quem? Perguntaram os dois. Vocês dois, respondeu o médico. Com outros parceiros, ambos poderiam ter filhos. Mas juntos, vocês são completamente incompatíveis. Infelizmente, é algo absoluto. Não há o que possa ser feito. Não gastem mais tempo e dinheiro com outros exames ou consultas, porque isso não trará resultados. Sinto muito. Rafael ficou furioso, enquanto Lara parecia em estado de choque. Para ela, as palavras do médico soaram como uma sentença de morte. Ela estremeceu e olhou para Rafael, mas a expressão dele indicava que nada de bom estava por vir. Rafael segurou o braço de Lara com força e a arrastou para fora do consultório. Rafael, está doendo, reclamou Lara, tentando se soltar. Ele soltou sua mão, mas olhou diretamente nos olhos dela, cheio de raiva. Você entende o que isso significa? Perguntou ele, com a voz carregada de frustração. Sim, infelizmente, não podemos ter filhos. Mas talvez possamos encontrar outra solução, disse Lara, tentando acalmar a situação. Que solução? Perguntou Rafael, com um tom de sarcasmo cruel. Eu ainda não sei, mas a medicina está sempre avançando. Talvez exista algo que funcione até mesmo no nosso caso, respondeu Lara, esperançosa. Você só pode estar brincando ou ser muito ingênua, disparou Rafael. Que tipo de solução você espera? O médico foi claro, ninguém pode nos ajudar. Não entendeu isso? E agora, o que devemos fazer? Perguntou Lara, assustada. Acho que a resposta é óbvia, nos divorciarmos, respondeu Rafael, de forma fria e direta. As palavras de Rafael soaram como um trovão em céu claro para Lara. Ela não estava nem um pouco preparada para ouvir aquilo. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Como assim? Se divorciar? Eu te amo. Nós somos uma família. Ela mal terminou de falar porque Rafael, sem cerimônias, a interrompeu. Família? Que tipo de família pode existir sem filhos? Você está fora de si? Eu me casei com você para que tivesse um filho meu. Sem filho, não há casamento, não há família, nem mesmo aquele carimbo no passaporte. Naquele momento, Lara finalmente compreendeu tudo o que Olivia havia lhe dito e por que era tão contra seu casamento com Rafael. Ele nunca quis Lara. O que ele queria era um filho. Apenas um filho.
Então você se casou comigo só por causa de um filho? Perguntou Lara, com lágrimas correndo pelo rosto como um rio. Ela não sentia apenas tristeza, era uma dor profunda. Lara se sentia usada e traída. Ela havia brigado com os pais, perdido sua única amiga. E tudo isso por quê? Por quem? Escuta, vou te dizer algo agora, mas por favor, sem drama, está bem? Disse Rafael, com um tom quase impessoal. Eu nunca faço drama, respondeu Lara, tentando manter a calma. Situações podem ser diferentes, e nem sempre dá para prever como você vai reagir. Rafael fez uma pausa antes de continuar, mas nesse momento o telefone dele tocou. Ele claramente esperava por aquela ligação, porque atendeu imediatamente. Após ouvir por alguns segundos, ele disse abruptamente: Sim, estou indo. Estarei aí em 15 minutos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Lara, preocupada. É trabalho. Terminamos essa conversa à noite, respondeu Rafael, saindo rapidamente e deixando Lara sozinha. Ela ficou parada no corredor, como se tivesse medo de se mover. Quando conseguiu reunir algum pensamento e forças, começou a andar lentamente em direção à saída. Lara queria desesperadamente conversar com alguém. Mas com quem? A irmã de Rafael estava fora de questão. As duas não se suportavam. E Olivia também não era uma opção. Olivia provavelmente a mandaria embora e estaria no direito dela, depois de tudo o que aconteceu. Desde que Lara tinha deixado o emprego e rompido com Olivia, ela não tinha ninguém. Lara nunca ligou ou enviou mensagens para Olivia, e mais uma vez, estava completamente sozinha. Ela pegou um táxi e foi para casa. No entanto, ao cruzar a porta, foi surpreendida novamente. Assim que entrou, Ana apareceu com uma expressão vitoriosa e disse: Finalmente você vai sair da nossa casa. Eu não aguentava mais te suportar. Desde o começo, eu disse a Rafael que se casar com você era uma péssima ideia. Ele só queria um filho, e queria fazer isso de forma oficial e dentro da lei. Lara olhou para Ana, confusa, sem entender de imediato o que estava acontecendo. Ana, você deveria cuidar da sua própria vida ao invés de se meter na minha. Não cansa de seguir seu irmão para todo lado, ou está esperando encontrar algum milionário em algum desses eventos? Ana começou a rir alto, de maneira quase histérica. Depois, olhou diretamente para Lara e inesperadamente, disse: Meu Deus, de onde ele te tirou? De qual fim de mundo? Você ainda não entendeu nada, não é? Lara ficou em choque. O que você está tentando dizer? Eu não sou irmã do Rafael. Eu sou a amante dele, respondeu Ana, com um tom de deboche. Lara quase perdeu o equilíbrio, mal conseguindo acreditar no que tinha acabado de ouvir. O quê? Como assim? Perguntou ela, incrédula. O que você ouviu? Eu sou a amante do Rafael, e no futuro, serei a esposa dele. Ana fez uma pausa, olhou para Lara com algo que parecia uma falsa compaixão, e continuou: Rafael quer ter filhos, mas eu não posso engravidar por causa de complicações de uma cirurgia. Então ele te usou para isso, para gerar o filho dele. Depois, ele ia te mandar embora e ficar com a criança. Lara estava completamente atordoada. O tribunal nunca iria te dar a guarda do filho. Você não tem estudo, trabalho, nem casa. Tudo foi planejado, bem certinho e inteligente. Quem diria que vocês seriam incompatíveis? Disse Ana, sorrindo, como se estivesse se divertindo com a situação. Lara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Nunca em sua vida ela havia experimentado uma sensação tão forte de traição e desgosto. Honestamente, sinto até pena de você, disse Ana, sem remorso. Para onde você vai agora? Espero que tenha sido esperto o suficiente para guardar algum dinheiro, pelo menos para sobreviver por um tempo. O olhar de Lara revelou que ela não tinha economizado nada, nem mesmo havia pensado nisso. Ana riu novamente e disse diretamente: Que idiota! Depois, tirou sua bolsa, pegou algumas notas de dinheiro e as jogou em direção a Lara. Aqui, pegue isso. Lembre-se da minha generosidade. Ana voltou a rir alto enquanto saía da sala, deixando Lara sozinha. Mais tarde, naquela noite, Rafael chegou em casa. Lara já havia arrumado suas coisas, mas queria falar com ele pela última vez. Ainda tinha esperanças de que o que Ana disse fosse mentira. No entanto, quando confrontou Rafael,
Ele confirmou tudo. Ele finalmente admitiu que havia usado Lara apenas para seus próprios objetivos, sem nunca realmente amá-la ou se importar com ela. Desculpe, Lara, mas eu nunca te amei. Você deveria ter pensado nisso antes. Quem eu sou e quem você é? Que tipo de futuro nós poderíamos ter juntos? Disse Rafael friamente. Você devia era me agradecer. Eu te tirei daquela vila, te arrumei, te vesti. Durante todo esse tempo, não encontrou ninguém para si? Talvez algum dos motoristas ou seguranças. Rafael claramente estava zombando, e Lara não entendia o motivo de tanta crueldade. Por quê? Por que você está fazendo isso? O que eu te fiz de tão ruim para você me humilhar assim? Perguntou Lara, com a voz embargada. O que você fez de bom? Eu queria que você me desse um filho, e você falhou. Então, é claro que eu tenho o direito de estar irritado com você, respondeu Rafael com desprezo. Lara, cheia de indignação, tirou do bolso as poucas notas de dinheiro que Ana havia jogado para ela mais cedo e as atirou em Rafael. Olha só, que orgulho e sensibilidade! Ironizou Rafael, rindo. Em vez disso, você deveria me agradecer. Pelo menos no começo, teria dinheiro para comprar algo para comer, em vez de viver de restos. Eu resolvo minha vida sozinha, respondeu Lara, pegando sua bolsa. Ela levou apenas as poucas coisas que possuía antes do casamento, ignorando todos os bens adquiridos durante o relacionamento. Eram cerca de 9 horas da noite, e Lara realmente não sabia para onde ir. Verificando sua carteira, ela contou o pouco dinheiro que restava, o suficiente para um táxi. Sem outra opção, chamou um táxi e decidiu ir até o café onde havia trabalhado antes. O café funcionava até às 11 da noite, então havia uma chance de encontrar Olivia lá. Mas, ao chegar, Lara teve outra decepção. Olivia não estava no café. A Olivia não trabalha mais aqui? Perguntou Lara à nova administradora. Não, ela ainda trabalha, mas hoje está de folga. Ah, entendi. Obrigada. Por favor, me dê 4 bombas de creme, pediu Lara, lembrando dos doces preferidos de Olivia. Com os doces em mãos, Lara deixou o café e seguiu para o endereço que ainda lembrava, o apartamento de Olivia. Ela não sabia como seria recebida, mas não tinha para onde ir. Vou cair aos pés dela, confessar tudo e implorar perdão. Olivia é uma boa pessoa, ela vai me perdoar, pensava Lara enquanto caminhava até a porta do apartamento de sua antiga amiga. Ela estava com vergonha e com medo. E se Olivia me mandar embora? E se ela não estiver sozinha? Para onde eu vou, então? Reunindo coragem, Lara finalmente apertou a campainha. A porta se abriu quase instantaneamente, como se Olivia já estivesse esperando ali. Olivia, me desculpe, por favor. Se puder, disse Lara, já chorando, incapaz de continuar a frase. Meu Deus, o que é isso? Que cena! Entra logo, Lara, disse Olivia, puxando-a para dentro. Lara sentou-se e começou a contar tudo o que tinha vivido nos últimos 2 anos. Porque Rafael havia se casado com ela, como Ana era na realidade, como ela foi usada, e tudo o que aconteceu até o momento. Olivia ouviu tudo em silêncio, sem interrompê-la uma única vez. Quando Lara terminou sua confissão com palavras de desculpa, disse: Eu estava errada. Achei que você estava bem, feliz. Se as coisas estavam tão ruins, por que você nunca me ligou? Eu tinha vergonha, respondeu Lara, com os olhos baixos. Ainda estou com muita vergonha, por tudo que te disse, por não ter te escutado, nem a você nem aos meus pais. E depois Rafael proibiu que eu falasse com você. Claro, ele percebeu que eu não acreditava nas mentiras dele. Devia estar com medo de eu abrir os seus olhos, respondeu Olivia. Você me perdoa? Perguntou Lara, esperançosa. Eu já te perdoei há muito tempo, disse Olivia, com um sorriso. Você é minha amiga de verdade. Você acha que posso voltar a trabalhar no café? Perguntou Lara, hesitante. Não sei, para ser honesta. Nosso quadro de funcionários está cheio agora, mas prometo que vou conversar com a Glória Maria, a nova dona. Ah, e por sinal, ela está passando por um momento difícil. Recentemente, se divorciou. O marido a deixou para ficar com a amante, depois de 17 anos de casamento. Ela anda bastante irritada ultimamente. Então, ele deixou ela com 2 filhos, após o divórcio. Por isso, vou resumir sua história para a Glória Maria.
Pela solidariedade. Tenho certeza de que ela vai te aceitar de volta, piscou Olivia, tentando animar a amiga. Lara sorriu levemente. 1 ano se passou. Rafael havia se casado novamente, dessa vez com uma nova vítima, que finalmente engravidou. A mulher estava em uma clínica psiquiátrica, enquanto ele continuava se divertindo com Ana, indo a restaurantes e eventos. Em uma noite, enquanto jantavam em um restaurante caro, já terminando a refeição, Ana avistou alguém no final do salão. Querido, olha, aquela não é sua ex? Disse Ana, com um sorriso malicioso. O que ela estaria fazendo aqui? Esse lugar é muito caro para ela. Deve ter vindo recolher os restos das mesas, já que você a deixou sem um centavo. Com o nível de educação dela, as chances de crescimento não são muito altas, né? Ana riu, debochando. Vamos lá falar com ela. É nosso ex-membro da família, afinal, disse Ana, ainda rindo. Os dois se levantaram e caminharam confiantes até onde Lara estava. Era realmente ela. Lara percebeu a aproximação, mas permaneceu calma, apenas observando. Oi, querida, disse Ana, sorrindo sarcasticamente. Eu te falei para guardar pelo menos algumas notas, mas agora você precisa vir catar restos em restaurantes para não morrer de fome, não é? Lara olhou para eles, em silêncio, apenas com um leve sorriso no canto dos lábios. Como você está? Perguntou Rafael, tentando soar mais contido. Ainda não se casou de novo? Obrigada, estou muito bem, respondeu Lara, de maneira educada e tranquila. E você, Rafael? Já encontrou uma nova doadora de óvulos para sua parceira infértil? O rosto de Ana mudou completamente, mas ela preferiu não dizer nada. Rafael olhou para Lara, surpreso. Você mudou. Está mais afiada, mais sarcástica. Tudo muda, Rafael. É natural. A vida nunca fica parada, respondeu Lara, em um tom filosófico. Nesse momento, uma garçonete se aproximou de Lara. Lara, a senhora está sendo chamada. Pode atender? Sim, já estou indo. Lara se virou com calma, deixando Rafael e Ana parados ali, sem saber o que dizer. Encontrei velhos conhecidos, respondeu Lara com um sorriso, virando-se completamente para Rafael, que estava atônito. Em seguida, ela acrescentou, com licença, tenho coisas a fazer. Tenham uma boa noite. Lara? Lara Martins? Disse Rafael, incrédulo. O que está acontecendo aqui? Ana e Rafael se entreolharam, confusos e completamente surpresos. Você entende alguma coisa? Perguntou Rafael à sua acompanhante. Não, absolutamente nada, respondeu Ana, ainda perplexa. Espera, vamos perguntar à garçonete, disse Rafael, determinado. Eles chamaram a garçonete que havia falado com Lara e perguntaram. Com licença, Lara Martins. Quem é ela? Ela é a dona do restaurante, respondeu a garçonete com um sorriso amigável. Uma pessoa muito boa e muito competente, apesar de ser tão jovem para um negócio como este. Dona do restaurante? Rafael repetiu, incrédulo. Sim, ela comprou o restaurante recentemente. Desculpe, preciso voltar ao trabalho. Os clientes estão me esperando. Tenham uma boa noite e voltem sempre. Rafael e Ana ficaram imóveis, sem palavras, apenas se olhando. Rafael chegou a pensar, por um breve momento, que talvez tivesse cometido um erro ao se divorciar de Lara, vendo agora o sucesso dela. Mas então ele lembrou-se de que eles nunca poderiam ter filhos juntos e afastou esse pensamento imediatamente. Você acredita que ela é dona do restaurante? Disse Ana, ainda indignada. Aquela caipira? Como assim? Parece que ela não é tão ingênua quanto você pensava. Ao contrário de algumas pessoas, disse Rafael, lançando um olhar duro para Ana. Ana imediatamente ficou em silêncio. Voltando ao passado, a vida de Lara havia mudado de forma completamente inesperada. Depois de voltar para o apartamento de Olivia e ao antigo trabalho, sua sorte parecia estar virando. Apenas um mês depois, sua madrinha, que estava morando na Alemanha, apareceu de repente. Ela havia encontrado a afilhada na cidade grande e veio pedir perdão. Me perdoe por ter ficado tanto tempo sem dar notícias. Eu fui uma madrinha ausente, e isso foi um erro meu. Mas meu trabalho consome todo o meu tempo. Desculpou-se a madrinha de Lara. Que tipo de negócio você tem? Perguntou Lara, curiosa.
Eu tenho uma rede de restaurantes. Agora estou planejando abrir alguns no Brasil, com foco na culinária alemã. Que incrível! Eu adoro essa área também, respondeu Lara, animada. Ela então contou para a madrinha sobre sua tentativa de entrar na faculdade, seu casamento frustrado, e como acabou ficando sem lugar para morar. Lara tinha um carinho especial por sua madrinha, que, por não ter filhos, sempre dedicava atenção à afilhada quando podia visitá-la. Tive uma ideia genial, exclamou a madrinha. Já que eu não fui uma boa madrinha por tanto tempo e nunca estive presente nem em datas importantes, vou me redimir. Escolha qualquer restaurante que você goste, e eu vou dar ele de presente para você. Como assim, me dar um restaurante? Perguntou Lara, confusa. Exatamente isso. Vai ser o meu presente para você, e não aceito recusas. Sonhos foram feitos para serem realizados. E, além disso, lembre-se da história da Cinderela. Quem realizava os desejos dela? A fada madrinha. Claro. Pois bem, eu sou sua madrinha e posso realizar o seu maior desejo, disse ela, piscando para Lara. Eu nem sei o que dizer. É um presente muito caro. Lara tentou recusar. Melhor não discutir comigo, especialmente quando já tomei minha decisão, respondeu a madrinha com firmeza, piscando mais uma vez. Mas eu não sei nada sobre administrar um restaurante, ainda mais algo em tão grande escala. Lara ainda hesitava. E para isso eu estarei aqui. Vou te ajudar no início e enviar um bom gerente para te orientar enquanto você aprende. E mais, você precisa estudar, sem desculpas. O ideal é um curso à distância, para você poder conciliar com o trabalho, respondeu a madrinha, confiante. Eu ainda não tenho certeza se vou conseguir, disse Lara, com dúvida. Você vai conseguir, sim, afirmou a madrinha com convicção. O processo para escolher o restaurante e organizar tudo levou cerca de 2 meses. E então, Lara tornou-se proprietária de um restaurante sofisticado no centro da cidade. Como sua vice-gerente, ela escolheu, obviamente, Olivia. As duas amigas voltaram a trabalhar juntas e passaram a dividir um apartamento, ainda alugado, mas de um nível muito superior ao anterior. A vida estava finalmente começando a sorrir para Lara. Já Rafael conseguiu ter um filho com sua nova vítima, mas ao se divorciar e tentar solicitar a guarda da criança, perdeu no tribunal. A juíza, além de conceder a guarda total à mãe, condenou Rafael a pagar pensão tanto para o filho quanto para ela e ainda obrigou a ceder uma casa para que os dois tivessem onde morar. Com isso, sua relação com Ana, já fragilizada, desmoronou após muitas brigas, e eles acabaram se separando definitivamente. Rafael terminou sozinho, amargurado e cheio de arrependimento por suas escolhas e atitudes que o levaram a perder tudo. Mas Lara, a vida decidiu lhe presentear com coisas boas. Ela conheceu Carlos, um homem gentil e respeitoso, que a ajudou a reconstruir a autoconfiança que Rafael havia destruído. Eles se casaram, e tanto os pais de Lara quanto sua melhor amiga aprovaram a união, pois viam quanto Carlos a amava e cuidava dela. 1 ano após o casamento, nasceu o primeiro filho do casal, trazendo ainda mais felicidade. Hoje, Lara vive cercada de amor e com a família que sempre sonhou ter, finalmente encontrando a paz e a alegria que buscava. Obrigado por acompanhar a história até o final. Se você gostou da história, por favor, apoie clicando no botão de curtir. Isso significa muito para mim. Um grande abraço e até a próxima história.